uma pergunta. Você não acha que a nossa geração, 30 e poucos anos, é a última geração mais ou menos razoável? Sim, por uma E eu razão tô vendo muito óbvia. Nós nascemos estão e loucas. fomos até a adolescência sem internet. E depois nós vivemos internet sem rede social. A gente começou a usar rede social mesmo com 25. Que era aqui, MSN, Mir que não é. MSN, Orkut, eu nem tô contando esse. Entendeu? Eu tô contando, assim, rede social bruta. Facebook, a partir do Facebook. Porque o Orkut era uma rede social, mas ela não era uma rede social que viral. Eles não tinham característica. Era uma boa rede social. Pra mim foi um dos melhores. Ela não tinha a característica de compartilhar coisas, que é a característica da viralização. Que ela tinha aquela característica de ter comunidades que se fechavam com pessoas muito embolhadas, que você discutia coisas muito específicas. Era muito legal. Muitas coisas da direita brasileira surgiram no Orkut, sabe? Exato. Aí, Mirk, ICQ, aí depois o MSN, eles são mensageiros de pessoas que se conhecem. Você passava o seu ICQ para outra pessoa que você conhecia e só. Hoje não, hoje a coisa é caótica. Você não conhece uma pessoa, você manda um DM no Instagram dela. Então, sabe, a coisa é... essa natureza viral foi que fez essa revolução de comunicação. Então a nossa geração foi a última a ter isso. As novas, a cabeça, acho que o cérebro já é moldado nisso. Eu tava conversando com uma galera que joga bola com a gente às vezes. E é uma galera dessa geração Z. É quase impossível se comunicar com eles. É muito diferente. E são pessoas que são muito digitais. Meu pai já tá agoniado que ele está nessa geração. Você já é uma pessoa um pouco estranha. Você já é, mas assim, você não é tanto. Mas tem pessoas porque você gosta de rock dos anos 80 e tal. Você tem algum pé na realidade. Mas assim, as pessoas têm raciocínios muito fragmentados. Muito. É tudo muito fragmentado. Eu acho que essas pessoas mais novas, elas têm problemas de continuidade em tudo. Porque a atenção delas são super retenções de pouco tempo. Então são frases curtas, retenções curtas. Até me mostraram essas questões de como a Netflix desenvolve as séries. Qualquer episódio, qualquer coisa hoje nova, são microsequências sketch. Porque senão a pessoa não consegue reter. Não tem o plano longo, ele não existe mais. Não existe. O Maurício Rigg, eu fiz uma entrevista uma vez com o Maurício Rigg, a gente tá conversando sobre várias coisas. Foi uma entrevista que saiu aonde, meu Deus? Saiu no documentário dos Inimigos Públicos, que está no clube. Portanto, se você tem interesse nele, vá lá e entre aí no clube. E ele estava dizendo o seguinte: os alunos dele não conseguem ler por 3 horas seguidas. Praticamente ninguém. Alunos universitários da área de ciência e religião. Não, é impossível. Eles não conseguem parar sem o celular, desligado, pegar um livro relativamente complexo e ler várias horas. Isso não existe mais. Entre as pessoas que estão se formando para fazer ciência de ponta. Acabou. E aí... Isso é um problema, né, minha gente? E assim, aí entra... Eu tava lendo sobre isso, que tem agora gurus sobre isso. Um dos escapes disso é o esporte. Dificilmente você vai ficar fazendo, por exemplo, um exercício físico olhando. Na academia, não. Na academia, sim. Só rola disso. Eu não levo o celular pra academia justamente pra não ter isso. Eu levo pra ficar no fone. Não, mas então, depois que eu comprei esse relógio aqui, meu treino mudou completamente. Lógico. Porque eu ouço música do relógio, aí eu deixo o celular no armário. Aí é outro treino, é outro game, outro lance. Sim, não, faz diferença sim. Mas eu sei, em esportes que tem atividade de você, só fazer um motocross, uma luta. Ou um futebol, a gente joga futebol de segunda-feira por 2 horas. São 2 horas que você desliga de tudo. E por que na atividade intelectual a galera não consegue fazer? Porque a galera também não consegue fazer certas coisas que antigamente a gente fazia. Vou dar um exemplo. Antigamente, pra ouvir uma música, você botava um CD dentro de um CD player, botava o seu fone e ficava lá. Existia um ritual. Sim. E às vezes nem era um ritual, era um lance de literalmente você botar, eu vou ouvir música. Tipo, há um momento de ouvir música. Hoje não existe um momento de ouvir música. Você ouve música junto com outra coisa. E aí você tira a música, você pega um pedaço da música e vai pra outra e... É tudo muito veloz. Tudo muito veloz, tudo muito fragmentado. E aí existe um problema disso. Porque qual é a própria rede social mostra isso. Qual é a rede social que representa esse tipo de coisa? O TikTok. Eu não tenho TikTok, não sei como é a dinâmica. Eu sei só que vem os vídeos, você fica lá zapeando os vídeos. O Instagram tem isso, os shorts do YouTube são fragmentos. Tum, 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 tum. E quem tá caindo muito nisso agora? Os idosos. O idoso já não percebe, ele passa o dia assim, ó. Então, e não que isso não aconteça com a nossa geração, né? Acho que a nossa geração tem um pouco mais de consciência
porque viveu as duas coisas. Ela tá transicionada. O idoso ele não tem a consciência porque ele acha que é jornalismo mesmo. Então ele recebe qualquer coisa. Daí você tem os grandes propagadores de fake news da direita, que são os idosos. E eles estão numa ponta e tem a outra que está na ponta. E tem alguma coisa intermediária entre os 30 e talvez os 50. Isso aqui fica mais... Sim. Com a cabeça mais arejada. E aí outras coisas. Os problemas emocionais gravíssimos das gerações mais novas, né? Vamos dizer, as taxas de depressão e ansiedade na geração Z, especialmente entre mulheres, são aterradoras, assim, são uma epidemia mesmo, e aí isso se combina com uma hipermedicação que vem sendo feito, e é uma geração muito, muito frágil, tanto que, assim, é uma geração que, acho que a única coisa que resta para ela é ser vítima das gerações mais velhas. A geração Z, tanto que ela já é vítima. Quando a gente vê esse negócio de woke, de mudança de sexo, é literalmente assim, eles estão sendo manipulados pelas gerações, pela nossa geração, inclusive. Quem tá fazendo essa molecada mudar de sexo é a geração millennial. Então os millennials estão ferrando a geração Z. E a geração Z tá aí, eu troquei de sexo. Vocês estão... É uma geração que vai ser escrava das demais, coitado. E é uma geração muito fragilizada. Eu acho que a gente precisa discutir essas coisas todas em termos de política pública no livro amarelo, você vê? Sim. Eu acho necessário. Inclusive regulação de tempo de internet, celular, tudo isso. Uma vez você falou isso, deu uma polêmica danada. Não, porque seguidores nossos indignados, sendo que eu era um autoritário, a galera nem tá entendendo muito. Primeiro não fui eu que estou falando disso. O Jonathan Haidt fez um estudo, soltou já o estudo. O governo inglês quer tratar disso. O Jonathan Haidt, ele é um cara que, ele, por mais que ele tenha um pezinho mais progressista, ele é cancelado pela galera woke, preocupado com a questão woke na academia. E é um cara que falou, gente, olha só, deixa eu explicar. Não dá para jovens até determinada idade terem acesso a celulares e rede social. Porque tem que controlar o tempo de tela para criança e acesso à rede social. E aí ele vai explicando. Ele explica, esse caso das meninas é o caso mais bizarro, porque por algum tipo de razão a mulher se afeta muito mais pela validação do like na rede social do que o homem. A razão é muito fácil. A mulher se expõe, ela é positiva, tem a questão da beleza e tudo. E aquilo é uma forma de destruição da autoestima e da personalidade com 12, 13, 14 anos de idade. E aquilo já passa a ter efeitos muito rápidos na garota, e aí problemas de ansiedade e depressão estouram. Dos relatórios do clube que eu li, esse foi o melhor. Não é? A gente tem um relatório gigante no clube disso. Esse relatório é muito bom. E é um relatório que, assim, a tese do Haidt fundamenta. Olha, não tenha redes sociais até, sei lá, 17, 18 anos. Essa a idade de corte dele? Ele é, 16, 17 anos. Essa é uma idade de corte muito alta para o costume do que está acontecendo. Pô, tem criança de 7 anos que tem rede social. Sim. E que usa o celular e tal. E porque ele mostra, assim, na verdade, o grosso do problema tá ali na fase da adolescência. Ali o negócio... Né? E não que não aconteça com rapazes e tal, só que... E é só outra coisa. A rede social, uma tecnologia muito recente, então a gente não sabe os efeitos dela sobre as pessoas. A gente tá começando a ver agora os efeitos. Então não regulamentou, agora tá vendo. Por muito tempo as pessoas fumavam. Em Portugal tem até você já viu esse vídeo? Tem uma festa religiosa em Portugal que os pais... sim, elas fumam. Então assim, por muito tempo fumar era celebrado. Depois, você pode pegar câncer fumando. Por muito tempo a gente botava substâncias químicas na comida horrendas. Eu tenho uma raiva, umas coisas que me dá raiva da direita. Eu até já escrevi isso na Valete, sobre a tara da direita com os anos 50. Quando a direita quer falar, havia um mundo idílico muito melhor, sempre os anos 50. Sempre os anos 50. Aí agora pegou um americano e falou, gente, vou explicar um pouco sobre a vida idílica que vocês imaginam, tá? Era uma boa. Todo mundo tinha uma casa. Ele começou a mostrar que, mais ou menos, cuidado aí. Olha o tipo de casa que as pessoas tinham. Olha o tipo de carro. Um carro naquela época durava 60 mil quilômetros, ele se desmontava inteiro. As pessoas comiam, sim. Vejam a qualidade dos produtos industriais na época. Não tinha nenhum controle. Produtos químicos dos mais bizarros. O surto de câncer que a gente passou a ter nos anos seguintes foi muito por conta disso. Não havia controle de nada. As pessoas comendo margarina sem parar, loucamente. Então, a gente vive hoje a chegada de novas tecnologias e a gente tá agora começando a aprender a consequência delas. E a galera fala, eu quero comer margarina. Não, me dá minha Coca-Cola lotada de açúcar. Essa é a reação da galera falando sobre rede social. E aí a gente precisa ver, é útil. A gente tá formando bons estudantes, as pessoas estão saudáveis. Né? Tem uma coisa que eu vi, uma notícia lá do Rio de Janeiro. Não sei se foi a Assembleia Legislativa do Rio, alguma coisa assim. Saiu uma notícia e eu reparei nisso. Eles estão começando a discutir a imposição de uma regra de não poder usar celular
em escola. Eu vi. Isso é muito interessante. Porque eu acho que uma das coisas que já pode fazer, talvez pensar, porque eu acho isso bem razoável, é o seguinte, em escola não pode usar celular, ponto. Boa, eu também acho. Você tem um lugar lá que você deixa o seu celular, isso é fácil de fazer, um grande armário com o nome de todo mundo, com alguém que vai gerir isso. Chegou na escola, colocou o celular. Por que isso é tão fantástico? Primeiro, eu acho que vai aumentar muito a retenção nas aulas, evidente, porque você não fica olhando o celular toda hora. Você tira da criança e do adolescente um tempo grande que ele passa, porque ele passa muito tempo na escola. Mesmo quando não é a escola integral. Ou a escola, assim, ou é um turno só, ou são os 2 turnos. Ou seja, boa parte do tempo que a criança está acordada, ela está na escola. E aí você tira o celular desse tempo. Ou seja, você areja o sistema nervoso dela durante várias horas, mantém a retenção ali, não desvia, não gera uma coisa ali na escola que é o compartilhamento, que um vê e compartilha. Porque você sabe como é que é adolescente, né? Você pega sempre, são sempre os compartilhamentos mais escrotos que tiver que o cara vai fazer. Na época, por exemplo, que eu era estudante, havia um site que era eu não lembro o nome do site. Era um site conhecido que só eles botavam coisas muito gores, horríveis, umas coisas de gente morta, uma coisa. Era eu lembro disso. O pessoal bota. Lógico. Tinha, claro que tinha. Meu irmão adorava esse site. A cara do Ale. Adorava. Gente, lembra igual que o nome desse site aqui. Era um site que só aparecia essas porcarias. E assim, a gente via isso. Porque era isso, apareceu um negócio bizarro, aí chegava o cara, você viu isso aqui no site e tal, e todo mundo via aquele negócio. Blog do Zacarias. Tem o assustador.com. Assustador, eu acho que era o assustador. Mas tinha um outro ainda, tá? Tinha um terceiro, o assustador eu lembro. Tinha esses sites, e a gente via esses sites, e rolava esse negócio. Então, Faces da Morte, os vídeos do Faces da Morte. Faces da Morte. Eu acho que eu conhecia o assustador. O assustador que eu conhecia. Mas tinha. Faces da Morte era uma série de vídeos com várias mortes. Era bem legal. E era bem bizarro e todo mundo compartilhava. Então, você tira o celular, você também tira esse compartilhamento mais nocivo que os adolescentes fazem, porque eles estão ali entre si. Então, eu acho que é algo muito defensável, inclusive para o MBL defender. Por que não proibir em todas as escolas do país o uso do celular? Aí alguém vai dizer, mas não dá, porque a mensagem... Veja, mas não existia celular antigamente. Há poucas décadas, há 20 anos, 30 anos atrás, o celular praticamente não existia, era uma coisa rara. E as pessoas não morriam por causa disso. Então, assim, você consegue perfeitamente deixar o seu filho no colégio e ele guardar o celular e não se comunicar naquele período, e depois ele pegar o celular. Nada vai acontecer demais. Entendeu? Isso é assim, se tiver uma coisa específica, o menino precisa, sei lá, que num certo horário eu mande uma mensagem, beleza, aí você abre uma exceção pontual, deixa o cara usar o celular ali e todos os demais sem o celular. Isso dá pra defender na escola. E aí você tira um tempo enorme, tempo de tela enorme das crianças e dos adolescentes e você começa a resolver um problema. Abre uma enquete sobre isso. Vamos ver, porque uma vez eu fiz uma enquete e foi meio pau a pau. Eu acho que eu fiz um bom argumento aqui. É assim, proibir celular na escola. Vamos fazer o primeiro da escola, depois, porque no Rio de Janeiro essa enquete deu 83% com a população. Eu vi. A favor de proibir. Os pais, né? Ou seja, as pessoas começam a reconhecer que tem um problema aí, né? Nossa, eu acho que só fazer isso melhoraria tanto. Tem algumas coisas de escola que eu tenho ideia, assim, para a parte de educação no livro amarelo que eu acho fundamental. Uma delas é retomar a segurança, né? Sim. Eu acho que você tem que fazer um programa de segurança pública na escola. A escola tem que ser um lugar muito ordeiro. Pode ter traficante na escola. Sim. Desordem, gente sendo espancado. Isso tá errado. Segurança na escola, tirar o celular. E aí eu tenho uma ideia que é muito polêmica, que eu acho que, enfim, muitos pedagogos discordariam. Eu acho que tem que diminuir a quantidade de conteúdo. Sim. Eu também acho. Ricardo, nos Estados Unidos não é assim. Mas a tendência no Brasil é só aumentar. Quando a gente vê essas reformas, são sempre reformas no sentido de aumenta, bota mais conteúdo, mais horas, tem que ter mais tempo, porque é pouco tempo. Eu não acho. Eu acho que as crianças elas ficam exaustas naquela vida. Eu acho assim, a educação aqui parte de premissas que são muito diferentes dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há um entendimento assim também. Você tem um currículo básico, muito básico. Se o cara quiser aproveitar para ter notas mais altas, para passar no SAT, para depois ir para uma universidade, nas opcionais você vai se aprofundando. Nas opcionais não é que são assim, matérias completamente novas. Tem também assim, um aprofundamento numa matéria pré-existente simples. Uma física muito básica e um aprofundamento daquilo ali. Então o cara que não consegue acompanhar, ele fica no básico. Agora o cara que está querendo mais coisa, ele vai
mais coisa. Não, eu particularmente acho que o ensino de ciência no Brasil é uma coisa trágica. Porque se aprende uma ciência de decoreba, que é muito conteúdo, é muito detalhe, é muita coisa que não tem necessidade nenhuma. E aí o cara faz o Enem e tal, depois ele esquece. Dá um ano ele já esqueceu da porra. Aí cria toda aquela... Não faz nada. Máfia não, mas essa economia de cursinho e não sei o quê. O cara fica ali no decoreba. Exatamente e aí, tipo, isso, assim, velho. Os pais perdem dinheiro, o adolescente perde tempo, aí é isso. Olha só, vai dar pra defender isso tranquilamente, viu? Chamar uns pedagogos pra conversar, pra ter uma defesa mais fundamentada. 85% da população do Rio já foi 83%, ou seja, quase consenso que não deve haver celular em escola. Vamos conseguir defender isso no Livro Amarelo, vai ser bem interessante. Ainda que o Estado seja preocupante, porque quando a gente e a população do Rio concordam... O que mais a gente pode concordar, hein? Vamos lá, que perigo.